Saudações, Duques e Duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, seu rosto favorito, para mais um vídeo. E hoje eu vou fazer a pergunta seguinte: temos reserva para Samuel Xavier? Porque até agora a gente está sempre tendo Samuel Xavier na lateral direita. E muitas das vezes as pessoas podem perguntar assim: mas e aí, se o Samuel Xavier sair do time? Por exemplo, por machucado, ou até mesmo por possível terceiro cartão amarelo, ou um vermelho. Temos reserva na base. Eu sempre procuro justamente tentar achar alguém na base para tentar substituir. E eu falo que temos, certo? Segundo o elenco do Fluminense, apenas dois laterais direitos, que é o Samuel Xavier e o jogador de destaque da base de hoje, que é o Johnny. O Johnny, eu vi alguns jogos dele na Copa São Paulo de Futebol Júnior, como também eu já vi algumas vezes em campo em outros jogos. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que ele é um jogador inteligente na movimentação de campo, né? O Fernando Diniz, e aí eu vou pinar o comentário ali sobre Fernando Diniz, né? Porque eu quero o Fernando Diniz. Eu vou deixar pinado o vídeo que eu fiz do Fernando Diniz. Ele quer o dinizismo também na base. E muitas das vezes os jogadores lá na lateral têm que ter movimentações inteligentes. Especificamente do Samuel Xavier, muitas das vezes ele consegue trocar de posição com o ala que está lá do lado dele, né? Muitas das vezes a gente vê jogadas como, por exemplo, o Luiz Henrique, o Samuel Xavier indo para a ponta e cruzando, e o Samuel Xavier estando na área para tentar fazer um cabeceio e fazer o gol. Eu vejo muito potencial no Johnny fazer isso nessa idade. O contrato dele é de mais de 3 anos, certo? Então a gente não precisa ficar preocupado do agora. Né? Ele foi renovado, né? O contrato do Johnny foi renovado, então não precisa se preocupar bastante, né? Então, para mim, é tranquilo. Dá para manter esse cara e eles podem até pensar numa possível futura negociação e até mesmo uma renovação de contrato se ele continuar no Fluminense. E uma das coisas que me impressiona nele é justamente que ele é rápido no ataque e na recomposição. Ou seja, eu vi muitos jogos que ele consegue justamente promover o que aquele lateral normalmente acontece. O que acontece com com os jogadores que hoje a gente vê é que muitas das vezes eles se perdem muito nessa característica defensiva ofensiva dentro das laterais, né? A gente muito reclama, por exemplo, do Caio Paulista, que não sabe defender e sabe um pouco atacar. Não estou falando que ele sabe muito, estou falando que ele sabe pouco atacar. O Johnny, na lateral direita, é a mesma coisa que o Samuel Xavier. Ou seja, vai ser um jogador sempre seguro, até mesmo podendo fazer aquela linha de 3 que normalmente o Samuel Xavier. Ele fica fazendo a linha de 3 com os outros jogadores, né? Com os outros dois zagueiros. E deixa o Caio Paulista atacar. O Johnny ele faz muito isso também nas categorias de base, então é maravilhoso. O número dele impressiona, né? Ele já atuou 32 vezes, né? Ele já acumulou títulos onde que passou, né? Ele tem muita representatividade até mesmo na seleção brasileira. Então, para mim, esses números já credenciam a se tornar um grande jogador para o Fluminense. Você quer saber um pouquinho mais sobre o Johnny e sobre as perspectivas que eu vejo positivas dele e muito boas? Então, eu vou fazer um pedido aqui no metade do vídeo. Por favor, dê o triplo C. Comente, curte e compartilhe. Eu não estou pedindo inscrição, eu estou pedindo comentário, curtida e compartilhamento. Para você informar para o YouTube que você quer que mais gente assista os canais, os vídeos do Duque Tricolor. Certo? Eu estou te promovendo informação e você está me promovendo as curtidas e os compartilhamentos
e os comentários, tá bom? Pode se sinta livre de comentário, tá? Se não, o Fluminense pode cair para a Série C. Você quer que o Fluminense caia para a Série C? Não vai querer para a Série C. Então, ajuda nós aqui, tá? Ajuda o pai. Voltando. A torcida do Fluminense na Copa São Paulo de Futebol Júnior vê bem com bons olhos, né? Eu fiz a pesquisa pegando várias fotos dele, várias imagens dele e vendo o que a torcida acha. Até comparou ele ao Alexander Arnold, que é um dos principais jogadores, se não o melhor jogador da lateral direita do futebol europeu, né? Ali jogando pela seleção atual, que vai jogar pela seleção no Catar da Inglaterra. Então, tipo, tem fervor esse jogador, né? Eu sempre busco se tem fervor ou não tem fervor. Sempre quando entrou no segundo tempo, ele diversas vezes entrava ali no segundo tempo, porque a estrutura do time era jogada com um falso lateral zagueiro, né? Quer dizer, um falso zagueiro, quer dizer, um falso lateral que era zagueiro, e quando ele entrava, ele mudava alguma coisa da partida, certo? Era um fuzuê completo e realmente ele promovia uma mudança completa no time. E isso daí é interessante, né? Porque muitas vezes a gente quer um jogador que realmente mude a situação daquele jogador naquele momento. E muitas vezes a gente não tem, né? E o Johnny, por exemplo, pode ser um desses. Ele é muito identificado com a geração dos sonhos do Flu, né? A geração dos sonhos que eu tanto falo, tanto estou informando aqui, né? Eu estou pensando em alguns jogadores da geração dos sonhos, né? E o Johnny não é diferente, né? Ele é o principal expoente da lateral direita dessa geração dos sonhos, que tem que ser bem cuidada, tem que ser bem tratada, certo? Então, é uma preocupação minha a situação do Johnny no Fluminense, certo? Então, estou sempre trazendo aqui um jogador para realmente ficar de olho, para realmente ver se tudo que eu estou falando é verdade, é verídico, certo? Você vai ver ele também, porque, novamente, a promessa do Fernando Diniz é trazer a base mais para próxima do profissional. E eu estou falando desses jogadores. Eu já falei, eu vou opinar também do Davi na zaga e no Alexander na volância, certo? E você vai ver que que eles vão começar a participar muito provavelmente ali na temporada na próxima temporada, né, na temporada de 2023. E você vai ver que eu tô certo sobre isso tudo, certo? Essas foram as informações, certo? Se para mim ele é um ótimo reserva para o Samuel Xavier, eu acho que ele é um ótimo reserva para o Samuel Xavier. Eu acho que ele tem tudo para se tornar esse grande jogador na lateral direita. Nós precisamos sim sempre incentivar a base. Foi da base que a gente ganhou títulos, né? Se lembra que a gente tinha Mariano? Se lembra que a gente tinha Diguinho, Edinho? A gente tinha alguns jogadores da base entrando ali e tudo mais. Eu acho que dá para maturar bastante ainda o Johnny. O Johnny ele precisa de um pouco mais de maturação que está sendo terminada nesse ano. Então você vai ver que esse jogador ele vai entrar com uma luva no Fluminense, certo? O que eu estou propondo justamente nesse todos os vídeos, né, é justamente mostrar para vocês que nós temos elenco sim na base. Nós temos elenco sim na base. É só o Fluminense saber utilizar de forma correta. Vamos trabalhar nisso justamente já que a gente vai participar de uma Libertadores, né, segundo o compromisso do Mário, que o Mário vê, a gente vai participar da próxima Libertadores na fase de grupos, é utilizar esses garotos justamente para mostrar para o mundo que eles têm jogador. E a gente tem reserva bom pra caramba. A gente não precisa contratar. Foi assim que o Fluminense gerou vitórias e é assim que eu penso. Tá bom? Se você... E o que você acha? Perante isso tudo que eu tô falando. Perante tudo isso que eu tô falando. Você mesmo, que está aí dentro do seu celular, dentro do seu computador, dentro da sua televisão. Tomara que você esteja me vendo na televisão. Como que sou lindo, maravilhoso. Né? Então, faz uma coisa para mim. Faz uma coisa para mim. Dê o triplo C. Comente, curte e compartilhe. Não tô pedindo inscritos.
Vou novamente falar. Eu não tô pedindo inscrito. Se vier, é lucro. É lucro. Eu tô pedindo comentários, curtidas e compartilhamentos. Tá bom? Saudações tricolores. Obrigado a todos que assistiram. Falou, valeu e tchau, tchau.